Então vamos começar também agora a falar sobre as necessidades nutricionais do adolescente. Tendo em vista que na fase da adolescência, compreendemos a adolescência, pessoal, até uma margem assim que pode gerar um pouquinho de polêmica. Mas a literatura nos retrata que a adolescência, ela vai de uma margem ali dos 10 anos até os 20 anos, tá? Então, perante a ciência, até os 20 anos, as pessoas são consideradas adolescentes. Então, tendo em vista, né, essa margem extensa dos 10 anos aos 20 anos, onde muitas mudanças físicas irão acontecer ao adolescente, muitas mudanças psíquicas, faremos aí a menção da importância dos nutrientes, principalmente aqueles que forneçam ao adolescente os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento físico e psíquico, tá? Desculpa os cachorros aqui, vocês sabem como é trabalhar em casa, né? Todos tivemos que nos adaptar a essa situação, mas vamos lá. E os fatores, né, envoltos ali, por isso que nós vemos tantos adolescentes, né, obesos, diabéticos ou com colesterol alto. Toda essa situação, ela é decorrente dessa questão familiar, né? O adolescente, ele muitas vezes não vai ter autonomia de repente, realizar a prática de cozinhar, é muito novo ainda. Então, assim, a tendência é que o adolescente também replique os hábitos alimentares de seus familiares, né? Então, a gente precisa tentar educar a família, né? Para que todo o contexto familiar seja beneficiado por isso, uma vez que, como nós falamos, os hábitos familiares, eles sofrem essa influência, né? Uma criança, a grande tendência é que ela tenha os mesmos gostos, as mesmas práticas alimentares de seus familiares, e os adolescentes crescerão com essa concepção e vão continuar a reproduzir os hábitos familiares, tanto aqueles hábitos saudáveis como os não saudáveis, né? Aqueles que não têm bons hábitos alimentares, consecutivamente desenvolvem a obesidade, né, na adolescência, desenvolvem muitas vezes a diabetes, o colesterol, todas essas situações em decorrência de uma má alimentação. Por conta de um modelo de vida que nós temos hoje, né, onde nós não temos tempo para quase nada, é mais prático comprar um fast food ou algo do tipo, comidas mais práticas, são mais calóricas, são mais ricas em gorduras e sódio, e aí consecutivamente esse padrão não tão saudável faz com que esses adolescentes acabem a ter uma vida prejudicada por isso, né? Porque a alimentação, ela está intimamente relacionada com a saúde. Um adolescente que faz uma alimentação extremamente calórica, extremamente rica em gorduras, ele tem uma propensão maior a ter tão logo, né, a obesidade, o colesterol. O que o colesterol faz no organismo? O colesterol faz com que placas de gordura se acumulem dentro dos vasos sanguíneos. E aí, como que o sangue faz para passar tendo essas placas de gordura? Então, esse paciente pode ter problemas também de hipertensão em decorrência da retenção do sódio que nós já falamos. Então, são diversas complicações, a diabetes, o acúmulo da glicose no sangue, que faz com que toda essa situação prejudique o organismo de diversas formas. Então, a alimentação na adolescência, ela é essencial que seja devidamente equilibrada para que nós possamos evitar essas condições, tendo em vista que o adolescente ele tem muitas mudanças, alterações hormonais, muitas mudanças físicas, como falamos, e psíquicas. Então esse adolescente ele necessita aí de uma alimentação devidamente equilibrada, né, no sentido da diversidade. Agora nós já entendemos o porquê é tão importante a diversidade dos nutrientes, porque cada qual nos fornecerá devidos nutrientes para executarmos diversas distintas funções, tá? Não adianta eu ter uma dieta somente rica em carboidrato. Estou fornecendo energia ao meu organismo, porém eu não estou ofertando os reguladores, né, as frutas, as hortaliças, e como fica o meu organismo nesse sentido? O meu sistema imunológico fica debilitado. Então, por isso que é tão importante essa questão da variedade dos alimentos, tá? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é o período da vida que se inicia dos 10 aos 20 anos, tá? Então, nesse período é essencial
os bons hábitos ali oferecidos a esse adolescente para que ele tenha esse desenvolvimento saudável, tá? Ele também tem um gasto energético muito grande, a maioria dos adolescentes praticam esportes, né? E ao consecutivo gasto dessas calorias, há uma necessidade maior do consumo, né? Para equilibrarmos. Então, esses adolescentes, eles necessitam de dietas aí devidamente equilibradas, tá? 6 refeições por dia, o consumo, a ingesta hídrica também é essencial, tá? Para que possamos manter sempre esse adolescente que faz muita atividade física, que muitas vezes, né, é agitado. Então, mantermos esse padrão, essa conciliação da recomendação de atividades físicas, né, que é super saudável para o desenvolvimento psíquico e físico do paciente, assim como ingesta hídrica também, que não pode faltar, tá? Então, pessoal, colocamos aqui mais uma vez a tabela, tá, do adolescente. E é uma coisa assim que vocês poderão perceber que vai meio que se repetir, porque na verdade a demanda, a necessidade desses nutrientes, elas são semelhantes nas fases, né, de cada idade. Porém, temos de estar atentos aí a algumas peculiaridades de cada fase, né? O adolescente por questões hormonais, o adolescente por mudanças hormonais, por mudanças psíquicas, né? Ele tem a necessidade ali de se firmar nesses padrões saudáveis para que ele possa levar também para sua vida adulta, tá? Vamos falar aqui da necessidade dos seus alimentos, tá? Da pirâmide do adolescente. Carboidratos, ele precisa de energia porque ele está numa fase de desenvolvimento, né? Ele está se desenvolvendo, a altura está modificando, né? Os órgãos genitais estão modificando, hormônios estão sendo liberados, que até então não eram, uma série de mudanças físicas e psíquicas. Logo, esse adolescente precisará de uma fonte de energia. Então, os alimentos energéticos fornecerão isso ao adolescente. E os alimentos, então, os alimentos reguladores farão com que esse adolescente tenha ali a sua devida função metabólica acontecendo, tais como o sistema imunológico funcionando adequadamente, o seu sistema muscular funcionando adequadamente, as células do sistema cardíaco funcionando adequadamente. Então, os alimentos que estão presentes aqui na tabelinha dos reguladores fornecerão esses nutrientes. Cenoura, laranja, limão, banana, uva, tomate, esses alimentos fornecerão os nutrientes para manter o funcionamento do adolescente devidamente cumprindo suas funções, tá? Já os alimentos aqui proteicos, tá? As proteínas são essenciais para o adolescente, tá? Justamente porque ele está em fase de crescimento e as proteínas elas criam novos tecidos e como nós sabemos os alimentos energéticos extras numa função bem reduzida, que são doces, extremamente calóricos, tá? Então numa porção bem reduzida, tá? Bom, e na terceira idade? Pessoal, na terceira idade vai ser muito difícil nós implementarmos novos hábitos, aqueles que já vêm com hábitos já enraizados, né? Vai ser bem difícil aqui na terceira idade. Mas é super importante que que os idosos tenham uma alimentação devidamente equilibrada. Só que o que acontece? Os idosos, como nós já dissemos diversas vezes, os nutrientes ofertarão todos os nutrientes que nós precisamos para o nosso organismo funcionar. Porém, o organismo do idoso é um organismo mais lento, com maior dificuldade na absorção desses nutrientes. Então, muitas vezes serão necessárias as suplementações, aqui sim, tá? Então, esse paciente precisará realizar suplementações vezes ou outras, né? Para que assim essa absorção dos nutrientes aconteça de modo eficaz. Existem suplementos de diversas formas, né? Existem aqueles em pó, o qual você mistura ao leite, né? E faz como se fosse uma vitamina. Existem aqueles suplementos em forma de comprimido.
Isso varia da prescrição de cada médico geriatra, tá? Então, mas à medida que eles prescreverem essas suplementações, antes haverão ali exames a serem realizados para verem quais são os nutrientes que faltam ao idoso e a partir de lá ele fará a suplementação adequada. Então, o idoso, ele precisa de nutrientes, tá? Tais como a tabela, vocês poderão perceber, é basicamente a mesma também, e muita água principalmente. Por quê? Porque o idoso, ele tem uma resistência ao consumo da água, tá? Ele tem uma temperatura corporal muitas vezes um pouquinho mais baixa, então ele sente desconforto ao consumo da água. Então, eles fazem uma ingesta hídrica não tão satisfatória. Então, é super importante nós reforçarmos ao paciente idoso a importância da ingesta hídrica. Eles ficam muito vulneráveis a infecções urinárias, principalmente por conta dessa baixa ingesta hídrica. Muitos deles usam ainda fralda plástica, né, para piorar, então isso implica em complicações ainda maiores. Então, o idoso, ele precisa, na alimentação do idoso, algo que é muito importante nós falarmos, é respeitarmos ali os seus hábitos e as suas vontades. Não adianta a gente também vir cheios de teorias, né, as quais nós obtivemos aqui em aula, sem respeitar a individualidade destes que já tem uma bagagem grande, que já tem hábitos enraizados. Porém, é super importante nós ofertarmos a esses pacientes essa variedade de alimentos saudáveis, principalmente para que o seu organismo crie a devida resistência, tá? Evitando sempre alimentos gordurosos, alimentos muito doce de repente, que os nutrientes que eles precisarão são de fato esses que mostram aqui na tabela. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. E a gente vai falar mais uma vez dessa tabela. Eu acho tão didático essa tabela. Bom, vamos lá. Ele vai precisar, tá, da suplementação, como nós já dissemos, da vitamina D, vitamina B6, vitamina B12, vitamina E. Vitaminas serão necessárias aqui a serem realizadas a suplementação. O organismo vai ter uma dificuldade maior na absorção, tá, desses nutrientes, então se faz necessário, como a tabela aqui nos mostra, tá? Então, o que o paciente precisa de ingesta hídrica, o idoso, no mínimo 8 copos de água. Um desafio, mas extremamente necessário. 8 copos de água. O ideal, 2 litros de água por dia, tá, gente? 8 copos, porque assim fica mais fácil. Porque se você der uma garrafa de 2 litros, ele não vai querer. Então, fracionado fica mais fácil. 8 copos de água por dia, tá? Ou mais. Bom, pães, cereais, alimentos energéticos. O organismo do idoso é justamente um organismo mais lento. Uma vez que a gente oferta ali o alimento energético, o seu metabolismo cria mais força para executar as suas funções. Logo assim, é essencial a oferta de alimentos energéticos, tá? Os reguladores farão a potencializar a imunidade desses pacientes, tais como banana, maçã, cenoura, tomate, pimentão, tá? E temos aqui também as proteínas. As proteínas são essenciais, principalmente esse idoso que tem uma retenção ali de massa muscular, né? Os seus tecidos ficam mais frágeis, eles ficam mais vulneráveis a feridas. Então, as proteínas presentes no queijo, no leite, nos ovos, tá? Nas carnes, essas proteínas darão ao idoso os nutrientes necessários para a reconstrução do tecido, para cicatrização, por exemplo. Quando vocês cuidarão de pacientes com lesão por pressão, né, que são aquelas lesões que nós chamávamos de escara, onde aquele paciente desenvolve por ficar muito tempo acamado, esses pacientes, eles recebem muito suplemento com proteína para ajudar na sua cicatrização. Então, a proteína, ela é fundamental para conseguirmos uma boa cicatrização. Caso o idoso não tenha nenhuma lesão e mesmo assim se faz necessário o consumo das proteínas por conta dessa questão. Ele tem um metabolismo mais lento, há uma retenção ali de massa muscular.
tá? Então ele precisa dessa fonte de proteínas para manter ali a manutenção de seus tecidos, tá? E a construção de novos tecidos. E como nós colocamos aqui no topinho da tabela, pouca gordura, pouco óleo, tá? E aqui se fazem necessárias as suplementações, tá? Vamos falar um pouquinho então da alimentação na gestação. A alimentação na gestação, ela tem por finalidade não fornecer uma alimentação extremamente exagerada, não se tem necessidade disso. Se nós observarmos aqui a tabela da gestante, vai ser parecida com as outras, tá? Ela tem uma necessidade maior de alimentos energéticos para que esses nutrientes sejam por ela absorvidos e assim como pelo feto, para que ele tenha o seu desenvolvimento dos seus órgãos, dos seus sistemas. Os reguladores, para que ela tenha uma imunidade maior, para que o seu organismo funcione adequadamente, para que o feto, porque todos esses nutrientes serão passados para o feto, tá? Através da placenta. E os alimentos construtores, tá? Que farão com que novos tecidos do feto, né, que está em desenvolvimento, e assim como da mãe, esse equilíbrio dos tecidos se mantenham. E aqui, pessoal, o que é sugerido não é uma quantidade muito exagerada aí de nutrientes. Obviamente, a gestante ela tem mais fome, porque os seus nutrientes que antes eram só para ela, hoje são divididos com o bebê. Então, ela tem mais fome justamente por isso. Em alguns casos, principalmente a suplementação de ferro é feita porque ao dividir com o bebê, o ferro ele fica numa porcentagem mais baixa. E o ferro é essencial para a manutenção da nossa saúde porque eles formam as nossas células vermelhas. Então, sem ferro, as nossas células vermelhas elas ficam debilitadas e elas carregam oxigênio. Então, é fundamental mantermos esse equilíbrio. Tem alguns casos, na maioria dos casos, né, para evitarmos essa situação, logo nos primeiros trimestres a gente faz a ingesta desse tipo de suplementação para não corrermos este risco, já que os nutrientes que eu consumo, eles são divididos com o do bebê. Professora, e o consumo então desses nutrientes? Um aumento leve, não pode ser muito, porque se eu ganho muito peso, eu posso ter outras complicações de saúde, tais como diabetes, hipertensão. Então, é necessário essas 6 refeições, tá? 6 refeições equilibradas, reunindo esses alimentos, porque eu entendo que reunindo esses alimentos que suprirão a essas necessidades do organismo da gestante, consecutivamente suprirão a do bebê. Pessoal, muito obrigada, nos vemos no fórum.